Gente, olha que loucura. Desse ano fantástico do Flamengo, que ainda não acabou, pra mim, a maior surpresa, mais grata surpresa, é o BAP na presidência. Eu não esperava, sinceramente, que ele fosse fazer um mandato tão bom. Eu tinha muitas reticências aí, muitas dúvidas em relação ao BAP. Mas o cara foi bem fora de campo, dentro de campo, tudo. E você vai entender aqui nesse vídeo, porque aqui é a mídia independente mais imparcial do Brasil e a gente dá o braço a torcer. Então vambora. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada. Aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo, antenado, a mais um vídeo aqui na mídia independente mais imparcial do Brasil, que tá se provando, cada vídeo a gente prova mais um pouquinho que é imparcial, independentemente do time que a gente torça, não tem nada a ver, a gente fala aqui o que tem que falar, o que tem que ser dito. E se você gosta desse trabalho, se você está chegando agora, se você já conhecia, já é inscrito, se não for inscreva-se, enfim. É muito importante a sua colaboração, eu peço aqui do fundo do coração que você entenda que, cara, somos uma mídia ainda considerada média, pequena ainda, né? Muito longe de estar estabilizada. Estamos desenvolvendo esse trabalho, agora tentando dar um gás mais forte do que nunca, mas eu tenho outros projetos também, não é só o Antenados, então se você puder colaborar para que a gente fique cada vez mais constante, mais preciso, mais confiante aqui, Antenados na Jogada 2018@gmail.com, você pode ser membro e, claro, se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar, tudo isso que você já sabe, tá careca de saber. Muito bem, cara, eu tinha muitas reticências, eu tinha muitas dúvidas, eu tinha medo de como seria o BAP na presidência do Flamengo. Eu vou explicar. O BAP era considerado, não sei, pelo menos eu não conhecia pessoalmente, eu até hoje eu conheço muito pouco, né? Estive com ele pouquíssimas vezes, mas ele era dito como um cara arrogante, prepotente, soberbo, elitista, de uma forma assim estratosférica. Talvez o mais de todos esses daquele grupo original lá da Chapa Azul, que se elegeu em 2012 para salvar o Flamengo, tirar o Flamengo do buraco. Enfim, o BAP tinha todos esses adjetivos não tão bons e, como o próprio Valim Vasconcelos, que foi um dos caras que começou junto com o BAP esse projeto lá atrás, em 2012, ele deu uma entrevista pra gente, ele era pré-candidato à eleição do Flamengo em 2024, no ano passado, para começar o mandato nesse ano, que o BAP foi eleito, e ele disse que ele foi sabotado pelo BAP. Ele falou isso aqui pra gente no Olha Quem Fala Futebol Raiz, tem esse corte no canal e tá aí no card pra você ver. Então, são várias razões pra você entender que eu tinha mesmo meus motivos pra ser reticente em relação ao BAP. Eu não esperava que fosse grandes coisas o mandato dele, mas, cara, ele pode ser, ele tem tudo pra ser, se continuar assim, e a gente espera que continue, o maior presidente da história do Flamengo. O maior. E olha que, né, não é pouca coisa isso, mas não é mesmo. Falando em Bandeira de Melo, é importante aqui eu entrar nesse ponto pra gente chegar num denominador comum. Porque, claro, o BAP pegou o Flamengo num cenário cada vez mais evoluído, mais adiantado, mais pronto, né, mais consolidado. Óbvio que o Bandeira assumiu em 2013 numa situação totalmente diferente. Mas o BAP, assim como o Landim, assim como o Valim, assim como vários outros, estavam já desde o início, lá em 2012, naquela eleição que tomou posse com Bandeira em 2013. Então o BAP teve participação fundamental desde aquela época, assim como o Landim, assim como o Valim, assim como todos eles, que daquela chapa azul que acabou se dividindo, enfim. E o mais importante para a gente entender aqui, todos tinham a mesma missão, por mais que tenham se dividido, Bandeira, Landim, Valim, BAP, todos tinham a missão de salvar o Flamengo do buraco, de tirar o Flamengo da falência. E isso nunca deixou de ser feito. Tanto que de 2013 para cá o Flamengo só voou financeiramente, diminuindo suas dívidas, aumentando suas receitas e controlando, né, principalmente os seus gastos. Então sim, estou fazendo essa introdução longa para você entender que tanto Bandeira lá atrás, por mais que tenha chegado meio que caído de paraquedas, é verdade, no grupo ali, não começou com aquele grupo, com aquela galera, mas
Bandeira era o presidente, tem responsabilidade muito boa, sim, o Landim também, com as ressalvas daquele final de mandato dele, do segundo mandato, de querer transformar o Flamengo em SAF, fazer aquela coisa toda para comprar o estádio daquela forma, enfim, com tudo isso, o Landim não dá para dizer que não foi um grande presidente do Flamengo, muito vitorioso, mesmo que eu tenha várias críticas além dessa ou dessas a ele. Isso eu já falei bastante aqui. E o BAP assume com o Flamengo com caixa zerado e consegue fazer um ano espetacular dentro com os títulos de Supercopa, Carioca, Libertadores e Brasileiro. Só isso aí, não precisa falar mais nada. Mas fora do campo também. O BAP praticamente só teve vitória fora de campo. E é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Ainda tem as taças FIFA, ainda tem o Derby das Américas, ainda tem a Challenger Cup, ainda tem, quem sabe, o Intercontinental contra o PSG se o Flamengo chegar lá. É muita coisa ainda que pode acontecer nesse 2025. Fora isso, vamos lá. A profissionalização do futebol, coisa que ele prometeu e realmente cumpriu. O Boto ficou o ano todo, teve ali um período de instabilidade, umas chuvas e trovoadas, principalmente depois do Mundial de Clubes, quando ele vazou aquela coisa do Pedro, né, pro Mauro César, e criou-se um clima terrível ali para ele. Ele até ameaçou se demitir, não sei o quê, mas continuou firme, o BAP deu respaldo e ele se manteve até esse final, quando não se fala mais mal do Boto, né? Na torcida e na imprensa tá tudo às mil maravilhas, essa é a verdade. Então ponto pro BAP nisso aí. Assim como ponto pro BAP é a manutenção do Felipe Luiz. Felipe Luiz, que era um técnico que o BAP não escolheu a princípio, né? Foi ainda efetivado pela gestão anterior do Landim, do Marcos Braz, mas o BAP manteve, decidiu manter, inclusive com o aval do Boto, e, cara, o Felipe Luiz ficou do começo ao final da temporada. Isso não acontecia desde 2011 no Flamengo, com o Vanderlei Luxemburgo, que terminou 2010 e começou 2011, terminou 2011 e foi demitido em 2012 naquela oportunidade. Desde o Lucha, do Pô Fechou, isso não acontecia. Então, claro que a gente tem que dar esse mérito. Por exemplo, o Landim não conseguiu uma vez. E o Landim, que começou muito bem o mandato dele também, mas começou botando o Abel Braga. O Jorge Jesus chegou meio que assim numa sorte, né? Uma coisa assim. Enfim, o Landim teve mérito também, mas o início do BAP foi muito mais, esse primeiro ano, muito mais sólido, muito mais consistente, muito mais assim, impecável, podemos dizer. Agora vamos aqui aos méritos fora do campo do BAP. E são vários, hein? Então já pega papel e caneta aí, porque senão você vai se perder. Começando aqui com o Leve. Ele resgatou um espírito de futebol raiz que estava meio adormecido no Flamengo. Cara, ele botou, só para pequeno exemplo aqui, ele botou, quer dizer, ele, né? A gestão dele, ele como presidente é responsável. No Maracanã, na última rodada, a música Smooth Operator, que a torcida do Flamengo adapta para Chupa Palmeiras. Cara, que loucura. A galera pegou o espírito. Caraca, essa diretoria do Flamengo tá debochada demais. Foi demais, cara. Isso aí foi demais. Uma zoeira sem limites. E apesar de gringo, apesar de estrangeiro, o John Textor é muito bom nisso. E apesar de, claro, também muito competente na gestão do Botafogo, no ressurgimento do Botafogo, ele também tem essa veia que ajudou muito, né, nessa, digamos assim, tornar o futebol mais raiz, pelo menos o nosso futebol carioca aqui, um pouco mais raiz, como já foi e não era mais há um tempão. E continuando nesse assunto, o tópico número 2 é o carisma dele nas entrevistas. Cara, o BAP é muito mais carismático. Eu nunca imaginei que o BAP fosse mais carismático que o Landim, por exemplo. Sempre que o Flamengo foi campeão, ele tinha um bordão pronto na ponta da língua, e era esse bordão aqui, aliás, que ele inclusive provocou os rivais lá de São Paulo, enaltecendo o futebol carioca. Torcedor não tinha nada 2 minutos atrás, vamos comemorar, galera. Vocês não tinham porra nenhuma pouco tempo atrás. Agora tem uma Libertadores, somos treta, somos N campeões brasileiros. Curtam isso hoje. E vai continuar ganhando tudo? Eu espero que a gente continue sendo campeão da porra toda. Claro. Para desespero. Para desespero dos detratores, dos cretinos hipócritas que nada sabem, tá certo? Valeu, inclusive os da Terra da Garoa também. Valeu. Ó, eu tava fazendo uma análise, faz um tempo que eles estão sem ganhar nada lá, hein? Bom,
4 anos a Libertadores está aqui no Rio. Mas o futebol do Rio é inferior. É tudo sorte. Isso porque quando o Flamengo tinha sido campeão da Libertadores dias antes, ele já tinha gravado um vídeo com o anjinho do Flamengo falando isso aqui, ó. Não fica puto não, guarda pra quarta-feira pra ficar puto uma vez só. Tá bom? Tá bom? Campeão da porra toda. Ah, muito bom, cara. E o Flamengo, na gestão dele, usa as redes sociais, as mídias sociais do clube para provocar os rivais e tal, numa provocação realmente que é o que o futebol precisa, né? Sadia. Pô, é muito legal mesmo. Agora vamos aqui ao tópico número 3, quando começam as coisas mais, digamos, sérias e profissionais extracampo. Se eu critiquei o Landim na questão da condução dessa compra do terreno, da construção do novo estádio do Flamengo lá no gasômetro, eu tenho que elogiar o BAP, porque ele foi muito competente, muito equilibrado na condução desse processo. Muito. Não tem essa de entregar em 2029, não tem essa de fazer de qualquer forma. Tem que fazer do jeito que o Flamengo não se prejudique financeiramente e esportivamente. Então, com todas as entrevistas que o BAP deu sobre esse assunto, eu só tenho palmas a bater para ele, para esse tema. Assim como no tópico 4 também, ó, postura perfeita no litígio da Libra. Cara, o Flamengo teve boas vitórias parciais, até aqui, boas vitórias parciais na justiça, contra o Palmeiras, contra o grupo da Libra, né? O Flamengo, meio que todo mundo contra ele. Esse processo de vilanização do Flamengo, porque o Flamengo tá querendo basicamente o dele, não tá querendo nada de ninguém, tá querendo o que era ali minimamente combinado, né? O que é justo. E aí estavam querendo armar para cima do Flamengo, um contrato horroroso, que a gente já falou muito sobre isso aqui, e o BAP conduzindo esse processo todo juridicamente, judicialmente e até no duelo, nas guerras de narrativas, com muita elegância, com muita sobriedade, com muita sabedoria. Então, ó, muitas palmas pro BAP nessa aí também. Outra grande vitória do BAP, na verdade que o BAP participou nesse primeiro ano, envolvendo o futebol brasileiro, é a adaptação, a implementação do fair play financeiro que já começa em 2026, já começa nesse próximo ano. O BAP, Flamengo, sempre muito focado nisso, até porque já saíram até matérias de que o Flamengo, Palmeiras e outros clubes pequenos, nenhum outro grande, foram os únicos, acho que são Flamengo, Palmeiras e mais 4 ou 5, que caso tivesse fair play financeiro, passariam ilesos em 2024. Ou seja, todos os grandes teriam problemas. Então até é importante a gente destacar isso aqui, que é a única batalha que o Flamengo está travando, ou travou ao lado do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras também tem essa conduta de ser muito certinho na parte financeira, na parte econômica, na condução do clube. Mais uma luta aí que o BAP está disputando, né? E agora tivemos capítulos nesses últimos dias. Inclusive ele tentou colocar isso no fair play financeiro, a princípio não passou. É uma luta que o BAP ainda não venceu, mas que ele está tentando. É a luta contra os gramados sintéticos. E isso ele atinge diretamente. Vai mais uma vez se chocar com o Palmeiras, tanto que a Leila já respondeu, né? Com muito papo furado de novo. Que o Flamengo não tem estádio. O Palmeiras também não tem, o estádio é da W Torre. E isso eu até entendo o lado do Palmeiras, tá? Eu entendo o lado do Palmeiras porque o contrato sempre foi do estádio do Palmeiras de ser da W Torre e a W Torre comanda lá, manda os eventos que ela quiser, então complica se for um gramado natural como já era ruim. Mas assim, pô, deve ter algum jeito, né? A Leila tem que entender que tem algum jeito e não adianta ficar falando que a FIFA autoriza que não sei o quê, porque pelo amor de Deus, não tem gramado sintético em nenhuma das principais ligas do mundo, na Copa do Mundo, não tem coisa nenhuma gramado sintético. Então não adianta a FIFA autorizar e, pô, autoriza para campeonato de quinta categoria, pelo amor de Deus. Até aqui no Brasil não faz o menor sentido. Então, Leila, pelo amor de Deus, ainda colocou lá no estádio, lá da Arena Barueri, gramado sintético também, faça-me o favor, né? Vamos mudar isso no futebol brasileiro. O Brasil tem sol o ano inteiro, pelo amor de Deus. Tudo isso foi o que o BAP já fez ou já tentou fazer. Ele praticamente, até agora, 100% de aproveitamento. Mas o que o BAP está olhando ainda para o futuro, para 2026. A gente sabe que os clubes que são campeões, grandes campeões, no ano anterior, no ano seguinte, acabam se acomodando, né? Aquela coisa de perder a fome, por
motivos diferentes aconteceu com o Flamengo em 23, aconteceu com o Fluminense em 24, aconteceu com o Botafogo em 25 e o BAP teme que isso aconteça com o Flamengo em 26. É o maior temor dele. E ele já projetou, inclusive, você vai ver nesse vídeo agora, o Flamengo ainda mais forte em 26 do que em 25. Mas será possível? Eu acho que o Flamengo, conceitualmente, ele vem mais forte ano que vem do que ele foi em 25. 25 foi um processo de construção, não é? Mudança de gestão, mudança de modelo de gestão, nomes novos, né? Adaptação do Boto, adaptação do Felipe ao relacionamento comigo e com o Boto, a chegada de jogadores que, por uma questão econômico-financeira, aconteceram mais tarde e que a gente espera esse ano inverter isso, né? A gente não tem no início do ano os problemas de caixa que a gente teve no início de 25. Então, conceitualmente, eu acredito que o Flamengo venha mais forte. Mas na tua pergunta conceitual, eu diria, é um desafio enorme quando você ganha muito como a gente ganhou, é você manter a fome. Então, a minha maior preocupação é ter 30 leões com muita fome. Esse é o maior desafio. E para fechar, a última entrevista que o BAP deu para a Flamengo TV, para o João Guilherme, ele deu várias ao longo desse ano, vamos trazer aqui o trecho mais importante que repercutiu bastante, a gente tem que repercutir aqui. O BAP pretende que o Flamengo brigue pelo título da Copa do Mundo de Clubes, do Mundial de Clubes mais importante, que é o de 2029. Esse ano o Flamengo participou, não tinha tanta condição, tanta estrutura, tive um bom time, poderia ter feito melhor, é verdade, o Fluminense chegou até a semifinal, o Flamengo parou nas oitavas no Bayern, não teve sorte de cruzar com o Bayern também, mas enfim, o BAP quer que o Flamengo, em 2029, brigue pelo título, chegue em igualdade de condições, será possível isso? Ele quer investir na base do Flamengo, ele falou que já está investindo, que o Flamengo vai colher esses frutos em 2027, e ele falou também que quer que o Flamengo esteja entre as 15 maiores arrecadações do futebol mundial, mesmo ganhando em real, mesmo aqui no Brasil, esse país que ainda estamos sofrendo pra caramba, né? Então olha aí. Sua meta, eu sei, você já disse aqui, e já virou um bordão que está na boca do povo, ganhar a porra toda. Certo. Além disso, qual é a meta do BAP para os 2 próximos anos de mandato? Aquilo que você tem na sua mente, além de conquistar todos os títulos possíveis e imagináveis, qual é a sua meta? O Flamengo tem que estar no top 15 de clubes do mundo. Eu imagino que a gente tem aí alguns anos para preparação para o Mundial de 29. Já classificado para ele, perfeito? Já. E a gente tem que estar preparado para brigar para ser campeão no Mundial de 29. Perfeito. Então nós vamos trabalhar nessa direção, para ser top 15 de faturamento no mundo, ainda que a gente esteja no Brasil, que a gente fature em reais, e que a gente tenha como insumo jogadores que vêm de fora, né? Que você pague em moeda forte. Nós estamos fazendo um investimento muito forte na base do Flamengo, que a gente espera que dê os primeiros frutos aí em 27, 28. Então, eu vejo com muito otimismo o ano de 26, pelo que eu te falei, e sonhando alto aí para 29. Nos aguardem. É isso, antenado. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Muito obrigado a você que apoia a mídia independente mais imparcial do Brasil. Valeu demais. O que você achou? Comenta aí. Tô esperando teu comentário pra gente trocar aquela ideia. Valeu? Tamo junto. Torcemos sem parar e parabéns, BAP. Parabéns, Flamengo. Parabéns, nação.